E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Aleluia. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Declare isso para a pessoa do seu lado. Os seus filhos e filhas profetizarão. Aleluia. Os velhos terão sonhos. E os jovens terão visões. Essa é uma profecia para o fim dos tempos. Querida igreja, a primeira vinda de Jesus, ela veio conforme Isaías 53. Jesus veio como um cordeiro, como aquele que deu a sua vida por amor de muitos. E como uma ovelha muda, ele se entrega nas mãos dos tosqueadores, e ele, sem mancha, sem mácula, sem pecado nenhum, se faz acusado, se faz culpado por toda a humanidade. E muitas das vezes nós nos envolvemos com o fato de acostumarmos com as Escrituras Sagradas, de ouvirmos isso em todos os cultos, de ouvirmos essas ministrações, mas a primeira vinda de Jesus está dizendo: eu estou salvando a todos. A primeira vinda de Jesus está dizendo: eu estou derramando o meu sangue por amor daqueles que me rejeitam. Eu estou dando a minha vida, deixando de ser o unigênito do Pai para me tornar o primogênito de muitos. Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Estou me entregando a vocês por amor. Por amor, Jesus, ele vem na terra para resgatar corações caídos, para resgatar pessoas que em queda se perderam e se afastaram da presença. Ele veio buscar aquele que, por suas escolhas, se afastou do Senhor. Quantos de nós, em muitos momentos, não pensamos que a primeira vinda de Jesus era tão importante para nós? Como Ele é amoroso, queridos. Ele não te condenou. Jesus, Ele não colocou o dedo no teu rosto e disse: miserável homem que você é, de maneira nenhuma. Ele está dizendo: estou indo quieto. Estou indo silenciosamente para a cruz do Calvário, por causa dos seus pecados. E subirei nela e declararei em cima da cruz do Calvário que eu consumei todas as coisas, que eu terminei tudo. A primeira vinda de Jesus é em busca de ovelhas que estavam destinadas ao matadouro. A primeira vinda de Jesus é em busca de filhos pródigos que se perderam no caminho pelas suas más escolhas, e de filhos pródigos que ficaram dentro de igrejas ciumentos, avarentos, religiosos, acusadores, por pecadores que estavam condenados à morte eterna, por pecadores que tinham um destino de fogo, um fogo que consome a alma por uma eternidade, chamado inferno. Nós esquecemos muitas das vezes disso, mas Ele veio por amor. A primeira vinda de Jesus significa: eu amo vocês. A primeira vinda de Jesus significa: eu não desisto de nenhum de vocês. Mas a segunda vinda de Jesus fala de um rei soberano, fala de um governador, fala de um juiz que julgará a terra. Aos seus olhos sai chama de fogo. E só existe duas maneiras de nós encontrarmos fogo, queridos: ou o fogo daquele que é santo, e dos seus olhos saem chama de fogo, e dos seus pés como um latão reluzente brilha, e ele é como o sol da justiça. Esse é o fogo do nosso Deus. Esse é o fogo do nosso Deus. Ou o fogo do inferno.
Mas aqui nessa profecia de Joel, ele está dizendo assim, que próximo dos dias da vinda do Senhor, o Senhor derramaria sobre a igreja o Espírito Santo, que é fogo. Ah, queridos, isso é maravilhoso. Ele está dizendo o seguinte, que nos dias que precedem a segunda vinda de Jesus, o Espírito Santo derramará sobre todas as nações da terra o seu Espírito. Oh, isso é avivamento. Ele diz que se levantará nos últimos dias uma companhia profética de homens e mulheres como João Batista, com o espírito de Elias, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ah, Senhor, como isso é maravilhoso, como isso é maravilhoso. Nós estamos ainda nesse ciclo, queridos. Nós estamos ainda nesse ciclo. Nós estamos nesse caminho da história. Não terminou. Ainda não terminou. Ainda não terminou. E eu vejo aqui em Joel pessoas que vão preparar o mundo para a vinda do Messias. Vocês têm dimensão disso? Igreja, você tem dimensão do que é isso? Pastor, o senhor tem dimensão do que é isso? Nós somos o povo escolhido por Deus para anunciar para o mundo a vinda do Messias. Ele está voltando, você é o escolhido, o amado do Pai, aquele que Ele buscou nos monturos do pecado, aquele que Ele resgatou da morte e disse: você tem vida e vida em abundância. Você é um eleito, um escolhido, o povo santo adquirido por um sangue poderoso que diz: sejam cheios do Espírito. Ora labachuri anda labas. Oi, alaiachuri anda labas. Oi, alaiachuri anda labas. Oh, Senhor, como somos felizes por esse amor. Ah, como não amar esse Deus? Como não amar esse Senhor? Como não amar? Como não amar esse soberano? Como não amá-lo? Como não sermos gratos? Como não sermos gratos? Como não sermos gratos? Oh, Jesus, abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 2. O início do cumprimento dessa profecia está aqui em Atos. O início do cumprimento dessa profecia está aqui em Atos. Nós vamos ler alguns versículos e eu vou falando para vocês quando eu for pular. Atos capítulo 2, verso 1, está escrito assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Queridos, eles estavam reunidos no mesmo lugar, com a mesma convicção no coração, com a mesma fé, com a mesma expectativa, com o mesmo coração, com a mesma paixão de quando Jesus estava na terra caminhando com eles. Eles queriam encontrar o Mestre naqueles dias. E todos estavam reunidos no mesmo lugar. Verso 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias profetizarão. Oh, aleluia! Os homens de Pentecostes,
aqueles que estavam ali reunidos no mesmo lugar, eles estavam desejosos da presença do Espírito. E para mim e para você, nós deveríamos estar desejosos de sermos cheios do Espírito Santo que habita na terra nesses últimos dias, colocando em nós a profecia da palavra, colocando em nós o dom de escrever canções como mestres, o dom de cantar louvores cheios de palavras proféticas. Nós deveríamos estar cada dia mais empolgados de estarmos reunidos como igreja para viver os dias do fim. Porque o cumprimento começou em Atos 2, o derramar começou ali. E eles foram usados conforme nós lemos no Atos capítulo 4, no início dessa celebração. Eles foram cheios e eles começaram a anunciar. E olha, eles não estavam nem aí com o que pensavam deles, o que diziam. Ah, que doutrina que é essa que esse povo prega? Eles não estavam nem aí com isso. Eles estavam anunciando o reino do Senhor na terra. E essa é a nossa incumbência. Que o Senhor derrame no teu coração zelo por essa palavra. Que o Senhor derrame no meu coração zelo por aquilo que Ele nos chamou. Que o Senhor derrame no nosso coração esse vento e esse fogo poderoso. Que o Senhor Jesus derrame sobre nós esses sinais miraculosos. Esses sinais são muito familiares no meio dos crentes, não são? Só que muitas das vezes nós menosprezamos esses sinais. Porque achamos maduros demais. Como eu sou maduro, eu não preciso mais orar no monte, porque eu já entendi que o Senhor se manifesta na minha casa, na igreja, na rua, onde eu estiver. Mas você parou de orar. Mas nós paramos de orar. Porque o monte me instigava a subir nele e orar. E eu fazia aquilo, porque falo assim, nossa, hoje é dia de orar. Mas aí quando você se achou maduro demais, você parou de subir os montes para orar e começou a viver a vida conforme a tua maturidade. E nos esquecemos da profecia de Joel, que é bem clara. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Aí o nosso coração se esfriou. Se esfriou. Aqui, quando esses crentes de Atos 2 foram cheios da presença, eles receberam da parte do Senhor coisas dos céus, que deixaram os homens daquela época pensarem assim, eles estão embriagados. O verso 13 fala, vocês estão embriagados. E aí Pedro responde, que isso, querido, são 9 horas da manhã, ninguém bebe às 9 da manhã. Presta atenção. Essas coisas aconteceram por intermédio do Espírito de Deus. Quando alguém um dia vir até você e dizer, vocês são muito esquisitos, parece um bando de bêbados. Entenda uma coisa, se você tiver cheio do Espírito, se você tiver equipado com a presença do Espírito, você terá respostas espirituais. Em vez de brigas, dissensões. Por que orar em línguas? Por que você ora em línguas no culto se é para a sua própria edificação? Por isso mesmo, querido. Eu estou me edificando. Estou incentivando você a ser cheio do Espírito e viver a edificação que vem do alto. Mas foi o Espírito que Jesus Cristo declarou sobre os apóstolos, dizendo, eu estou subindo aos céus, mas eu enviarei o Consolador, para que fique com vocês para sempre. Igreja, é para sempre, é daqui até na eternidade, é daqui até os últimos dias que Jesus virá e por toda a eternidade. Querida igreja, aquele que dá
poder para o homem, que dá ensino para o homem, aquele que dá consolo para o homem, aquele que é conselho para o homem, habita dentro de você, crente. Por isso que Jesus hoje mandou só crente nesse culto. Porque eu orei e falei, Senhor, se tiver visitantes. Aí Jesus falou assim, pregue o arrependimento, querida. Mas Deus enviou só crentes nesse culto. Eu fico maravilhada quando Ele faz isso comigo. Porque Ele me mostra o quão Ele tem o controle de todas as coisas. E o quão eu sou descontrolada nas minhas emoções. E o quanto nós necessitamos como igreja de sermos cheios da presença. De sermos cheios da presença. De sermos cheios do Espírito. De sermos cheios da graça, da libertação, da restauração. É por isso que eu quero perguntar para você hoje. Uma pergunta muito séria. Como anda o fervor do teu coração? Responde aí no teu íntimo. Como anda o fervor do teu coração? Como anda a tua paixão por Jesus? Como anda o calor do teu coração quando você ouve falar de Jesus? Quando você ora sobre Jesus? Quando você canta sobre Jesus? Como está o fervor do teu coração? Como está o fervor do teu coração? Romanos capítulo 12, verso 11, está escrito assim: sede fervorosos no Espírito. Está dizendo o seguinte, queridos, sejam entusiasmados. Quando é que perdemos o entusiasmo? Sede animados. Quando é que perdemos o ânimo? Sede vocês empolgados. Quando é que vocês perderam a empolgação de vir para o culto? Quando é que você olhou para as pessoas e criticou-as? Em Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, está assim: não extinguais o Espírito Santo. Você sabe o que é extinguir? É apagar. É deixar ele de lado. É esquecer. É pensar em si mesmo. Deus, Ele é fogo, você sabia disso? Deus, Ele é fogo. Ele é fogo. Em Apocalipse está escrito assim que João, eu amo isso, eu já preguei sobre João capítulo 1, eu queria pregar, João não, Apocalipse capítulo 1, eu amo quando ele tem aquela visão. Eu já preguei isso na Rede da Juventude várias vezes, eu preguei aqui na igreja sobre isso. E aqui, quando eu lembrei hoje à tarde, eu chorava no meu quarto, Senhor, que eu tenha fogo no meu coração, que eu tenha paixão no meu coração. E aí ele falou assim: seja como João. João conhecia Deus como seu amigo. Sabe quando o pastor fala uma companhia profética de amigos de Deus? Está dizendo assim: olha, que você possa sentir as batidas do coração do Pai. João sabia as batidas do coração de Jesus, porque ele descansava nos ombros de Jesus. Ele conhecia um amigo de verdade. Ele tinha um amor sobrenatural por aquele amigo chamado Jesus. Ele falava coisas íntimas com Jesus, ele tinha intimidade com Jesus, mas quando ele tem essa visão aqui de Apocalipse capítulo 1, eu não vou ler porque o texto é grande, e você faça isso na sua casa, eu não quero me demorar. Mas João ele fala no capítulo 1 de Apocalipse que ele tem uma visão do Deus do universo, ele tem uma visão daquele que tem o controle da humanidade toda em suas mãos, e ele não vê mais ele somente como um amigo, mas como o Rei da Glória. Ele vê o Deus fogo na sua presença. Gente, no final do capítulo ele fala: e eu tive como morto, eu desmaiei. Quanto tempo você não consegue olhar para Jesus desse modo? Ao ponto de você
desmaiar de tanta glória, ao ponto de você cair no caminho de Damasco, como Paulo, quando vê a luz resplandecente do Todo-Poderoso diante dele, como cego, e dizer: eu não vejo nada a não ser aquele que é a luz do mundo. Nós precisamos retornar aos dias do primeiro amor. Ai, como a igreja precisa entender como essa profecia de Joel, ela é importante para mim e para você como igreja. Como ela é importante. João vê no capítulo 1 de Apocalipse o Filho do Homem e um lugar chamado Sala do Trono, que Apocalipse capítulo 4 deixa bem claro como é esse lugar. E esse lugar é um trono em quem senta alguém que brilha mais que a pedra de jaspe. A pedra de jaspe, querido, depois você olha isso no Google lá na sua casa, ela é vermelha e marrom. E quando você olha nela, parece fogo. Parece fogo. Ele olha para aquela visão e ele vê o Deus fogo sentado no trono do universo. João vê naquele trono relâmpagos, trovões, raios, ou seja, naquele trono havia uma tempestade de fogo. Igreja de Jesus. Igreja de Jesus. Muitas coisas queimam diante de Jesus. Muitas coisas estão pegando fogo na presença de Jesus. E João viu. E foi tão glorioso aquilo que ele ficou sem palavras. Caiu como morto. E ele chorava. Chorava. O fogo de Jesus envolve muitas coisas lá no céu. O que vemos nessa visão de João é que o trono queima. O que vemos aqui é que o trono queima. Por que, pastora, que o trono queima? Por quê? Por causa daquele que está sentado nele. Porque os seus olhos são como chama de fogo. Sabe quando a gente olha para alguém e olha nos olhos dela e você sabe que ela está triste? O olho está sem brilho. Deve ser porque está triste. Ele está muito com o olho brilhante, está feliz. Aqui, os olhos do nosso Deus, o Todo-Poderoso, queima com chamas de fogo. Está dizendo que todo aquele que olha para Ele é queimado com o seu fogo. E todos aqueles que recebem os seus olhos são queimados como fogo. Está dizendo para nós que tudo que está ao redor de Jesus queima. Está ao redor de Jesus queima. Como nós precisamos ser queimados pelos olhos de Jesus. O lugar onde Deus assenta é envolvido de fogo. E Ele queima. E Jesus queima muito. E isso transparece pelos seus olhos, assim como homens transparecem tristezas e alegrias nos seus olhos. Não é isso a candeia dos olhos? A candeia aos olhos, perdão. Quando você olha no olho de alguém, você vê a alma. Quando você olha nos olhos de Jesus, você conhece Ele por inteiro. Porque Ele é como chama de fogo. Ele é como chama de fogo. Jesus é o fogo que está na sala do trono. Jesus é o fogo que incendeia a sala do trono. Jesus é o fogo que ultrapassa limites da mentalidade humana e alcança pensamentos perversos e transforma eles com a sua santidade. O fogo santifica. O fogo santifica a igreja. Esse fogo, ele afeta corações.
Como? Corações frios. Corações que deixaram a chama se apagar. Jesus incendeia céus, corações e vai incendiar toda a terra. Entenda isso. E vai incendiar toda a terra. Porque nenhuma palavra que sai da boca dele voltará vazia antes de prosperar em você, queridos. Que o fogo do Senhor alcance a sua casa, alcance você, porque se alcançar você, alcança a tua casa, a tua vizinhança, a cidade, a nação, o mundo, porque Jesus queima toda e qualquer coisa que está ao redor dele. E aqueles que são envolvidos por essa presença, por esse fogo, se tornam semelhantes a ele. Isso é poderosíssimo. Isso é poderosíssimo. Jesus é fogo. Eu creio que vai vir um grande avivamento sobre a igreja, porque as Escrituras falam sobre isso. Eu creio que Deus, Ele tem algo maior do que nós já vimos, que nós já vivemos, que John Wesley já viveu, que os grandes avivalistas já viveram. Se John Wesley viu parede rachar, eu vou ver coisas melhores e maiores, queridos. Porque a presença de Jesus não é os sinais que... A presença de Jesus não é os sinais que homens criticam, mas a presença poderosa dele que habita em corações transformados e vidas poderosas que lançam sobre a terra poder e graça. Poder e graça. A nossa boca é boca de profeta, porque ele diz isso nas suas Escrituras. E os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Então existe profecia no meio dessa geração. Existe profecia no meio desse povo. Corações cheios da presença. Eu creio que vai chegar um tempo em que nós vamos vir para o culto e vamos parar de reclamar porque o culto durou 3 horas. Eu creio que nesses últimos dias na terra nós vamos vir para o culto e nós vamos ser tão cheios da presença, tão cheios do fogo do Senhor, que nós não vamos querer sair e vamos começar a declarar: queremos mais, queremos mais, queremos mais. E os nossos dias, que o tempo e o trabalho têm sido consumidos por aqui, por isso, pelas coisas naturais, o Senhor virá com a presença dele e nós não vamos querer mais ter o natural, mas só o sobrenatural sobre nós. Queridos, o que eu estou dizendo é que nós precisamos depender do Espírito Santo. Até então, a igreja depende de si mesma. Até então, nós vivemos um pensamento de que nós temos o controle das coisas e está tudo errado. Você está em um período, talvez, de frieza espiritual. Eu não sei como você está. Talvez muitos aqui estejam com o coração aquecido, mas eu já vou te dar uma dica. Cuide bem desse calor. Cuide bem dessa chama. Porque se vir sobre você uma frieza espiritual, você vai ter que pedir socorro. E se você está em período assim de frieza espiritual, comece a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Comece a gritar dentro de você. Comece a gritar dentro de você: eu preciso de ti. Ai, como eu preciso, eu ando frio espiritualmente. Observe os sinais. Talvez você tenha entendido o primeiro amor do jeito errado. Porque primeiro amor está dizendo que você precisa amar a Deus primeiro. Por isso que Apocalipse deixa bem claro sobre o primeiro amor. Você se esfriou. Você se esfriou. Quando você olha defeitos demais na igreja, você está em frieza espiritual. Quando você critica a pregação de um e elogia a pregação do outro, está tudo errado. Existe frieza espiritual, porque a palavra é do Senhor. A palavra vem do Deus dos exércitos,
O que nós vamos contra nesses últimos dias? Aos falsos profetas. Mas se do altar está saindo a profecia bíblica, aquele homem é do Senhor. O que aconteceu com você que você perdeu o fervor? Frieza espiritual tirou de você o fervor. Você perdeu a empolgação pelo Espírito Santo. Por que você não ora em línguas, igreja? Por que você não tem comunhão com a igreja? Eu não sinto bem no meio da multidão, eu não gosto dos barulhos, eu não gosto do som alto, eu não gosto da voz do fulano. Isso é falta de fervor. É falta de fervor. Por que você parou de orar? Isso é falta de fervor. Frieza espiritual é falta de lágrimas. Frieza espiritual é crítica espiritual, é insensibilidade. É você perder o fervor, é você ver defeitos. Frieza espiritual, queridos, é pecado. Apocalipse, vamos lá. Eu preciso falar isso com vocês. Apocalipse capítulo 2. Verso 4 e 5. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5. Tendo, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não te arrependereis. Aqui, quando fala de frieza espiritual, está dizendo que é uma queda. E quando se fala de queda, está dizendo o seguinte: você pecou. Então, se você está frio espiritualmente, você está em pecado. Sinto te informar, igreja. Frieza espiritual não é crise. Eu ouvi isso esses dias. Estou em crise porque eu não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo orar, adorar. Não, frieza espiritual não é crise. Porque crise não se arrepende. Não tem como se arrepender da crise. Pecado se arrepende. Quando nós lemos aqui sobre a frieza espiritual, está dizendo: arrependa-te, porque é uma queda. Arrependa-te. Primeiro amor é ser apaixonado por Jesus. E se a chama do primeiro amor se apagou, você está em frieza espiritual. Nós precisamos queimar por Jesus. Se você está assim, eu quero que você peça socorro hoje. Você peça socorro ao Espírito Santo, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Se você está assim, lute contra essa apatia. É para lutar, é uma guerra espiritual. É para lutar contra essa frieza. É uma guerra espiritual. É uma guerra. O amor de Jesus, ele é intenso, queridos. Ele é tão intenso que você não consegue olhar as outras coisas com um olhar crítico. O amor de Jesus é tão intenso que você não consegue controlar as suas lágrimas. O amor de Jesus, ele é tão intenso que nós não conseguimos ficar apáticos diante disso. Pelo contrário, nós glorificamos e o adoramos. E começamos a declarar que Ele é maravilhoso, que não existe um Deus como Ele. E começamos a colocar na nossa boca palavras que expressem esse amor que nos consome. O amor de Jesus é isso. Por isso eu digo para você, olhe para Ele hoje. Olhe para Ele hoje. Eu não sei como tem sido os seus dias de crente.
Eu não sei como tem sido os seus dias, título de evangélico, mas eu espero que esteja queimando por Jesus. Eu espero e eu desejo muito que você tenha tido momentos de intimidade com Ele, mas também momentos de visões em que você vê a glória do Todo-Poderoso sendo manifesta na sua vida, na sua presença. Em muitos momentos, nós entramos na oração sem ter muito barulho, querido, sem muita revoada, sem muita coisa, sem muito vento. Em muitos momentos entramos e saímos de orações, às vezes, que nós estamos deprimidos, cansados, sobrecarregados, e nós só choramos. Que bom que você chora. Isso é sinal de que você não está frio espiritualmente, que existe uma chama aquecida por aquele que soluciona todas as coisas, que tem o domínio de tudo isso. Se os dias têm sido de grande dificuldade, que bom que você chora. Que bom que você chora. Porque a Bíblia diz que quando nós não sabemos orar, o Espírito de Deus ora por nós com gemidos inexprimíveis. E sai dos nossos olhos lágrimas dizendo, lágrimas falando, lágrimas sendo levadas ao trono do Todo-Poderoso, para que derrame sobre nós a resposta. E nos últimos dias, Ele derramará sobre a terra a oração dos santos, porque Ele está com o incensário na mão. E o fogo dele queima corações, queridos. Queima corações. A minha oração é: batiza-nos, Senhor. Batiza-nos com o teu fogo. Batiza-nos com o teu fogo, Jesus. Batiza-nos com o teu Espírito Santo, que é fogo. Batiza-nos, Espírito Santo, com o teu amor. Batiza-nos. Sabe por que milhões de pessoas estão indo ao inferno hoje? Sabe? Porque a igreja se apagou no fogo do Espírito. Porque a igreja criticou o Espírito. Porque a igreja deixou de lado os dons espirituais. E pessoas estão indo para um fogo chamado inferno. Que nasça no teu coração hoje o amor pelos perdidos. Que nasça no teu coração hoje um amor sobrenatural por aqueles que estão perdidos. Quantas vezes você orou por aquele parente teu essa semana que está desviado? Quantas vezes essa semana você parou e olhou para o seu vizinho que não conhece Jesus, que põe umas músicas abençoadas no domingo, para você ficar ouvindo a tarde inteira ou a manhã inteira nos teus períodos de devocional e oração, com músicas tenebrosas que estão levando eles para o inferno, para o fogo do inferno. O que nós temos feito como igreja? Que o primeiro amor venha sobre você. Que o primeiro amor venha sobre mim. Que o primeiro amor aqueça teu coração. E essa chama ultrapasse o teu coração e alcance todos ao teu redor. Porque aonde Jesus está sentado, existe fogo e tudo ao redor dele queima. Ora labachurianda labás. Que você possa cantar, que eu queime pela tua presença, que eu queime pela tua presença, que eu não deixe de lado a tua presença, Senhor. Queima, Jesus. Queima, Jesus, a palha do nosso meio. Queima, Jesus, a madeira do nosso meio. Queima, Jesus, o feno do nosso meio, e que permaneça o ouro. Porque o fogo para o ouro é bom, mas para a palha, para o feno e para a madeira é terrível. Que o Espírito do Senhor consuma de nossos corações tudo aquilo que é frieza espiritual, tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é feno, tudo aquilo que é madeira, tudo aquilo que é perecível, saia do nosso coração e permaneça o tesouro da presença do Espírito Santo de Deus. Que a igreja seja cheia do fogo. Que a igreja seja cheia do fogo. Ah, olhe nos olhos de Jesus.
Olhe nos olhos deles, querido. Quando os dias estiverem muito ruins, olhe nos olhos de Jesus. Quando os dias estiverem muito difíceis, em que você esteja lutando contra as suas vontades, olhe nos olhos de Jesus. Olhe nos olhos de Jesus. Se apaixone e volte ao primeiro amor. Quando você perceber a frieza te consumindo, a frieza te consumindo, ame-os sobre todos. Faça isso. Ame Ele sobre todos, inclusive os seus próprios filhos. Às vezes nós, como os pais e mães, idolatramos os nossos filhos e achamos que eles são bons, maravilhosos, que nós temos uma família perfeita, e é tudo mentira. É tudo engano da nossa própria mente. Porque nos nossos melhores dias, nós somos paninhos de menstruação, querido. Somos trapos de imundície. Mas é aonde o Espírito de Deus aperfeiçoa o homem, é quando ele se faz frágil, fraco, que o poder de Deus se aperfeiçoa. É onde o Espírito, ele enche o coração e diz: eu estou convosco até a consumação dos séculos, e declara sobre a nossa mente e nosso coração que nós somos filhos de Deus, que nós temos uma herança, que desde o ventre da nossa mãe, ele nos chamou para ser profetas, anunciadores de uma excelente notícia, que é: Jesus Cristo está voltando. Oh, querida igreja, a primeira vinda dele é maravilhosa, mas a segunda, ela é poderosa. E como nós precisamos falar mais disso? Mas existe essa profecia. Nós estamos na véspera da volta de Jesus. Não sabemos o dia nem a hora, mas estamos nas vésperas. Está vindo o maior avivamento da história. Está vindo o maior avivamento da história em meio à maior batalha espiritual dos últimos dias. E sabe quem vai vencer? Aqueles que estão cheios do fogo do Espírito. Aqueles que carregam a marca da promessa. Aqueles que carregam em si o selo do Espírito Santo. Em Atos 2, o fogo dos olhos de Deus veio sobre a cabeça deles. Isso me intrigou muito. Veio sobre a cabeça deles como um sinal. E depois da cabeça desceu para o coração. E eles se passaram a ser uma chama ambulante, uma lâmpada acesa. Todo o símbolo que nós vemos na Bíblia remete ao poder do glorioso que vai retornar na terra. O grande avivamento que irá vir sobre a terra vem com juízo. Vem com juízo. E sobre a nossa cabeça que permaneça a presença do Espírito do Senhor. Efésios capítulo 1, verso 13, está escrito assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você tem um selo dentro do seu coração, que é o Espírito Santo. Deus quer selar corações de um modo sobrenatural. E você possa, aí onde você está, dizer: Senhor, aqueça meu coração com a chama do Espírito. Aqueça meu coração com a chama do Espírito. Quando nós vamos lendo as Escrituras Sagradas, Hebreus fala assim, que Deus, Ele dará ordem aos anjos para trazer sobre mim e você as coisas celestiais, presentes celestiais. E Ele fala assim, que venham anjos de fogo. Eu quero declarar sobre essa igreja hoje que os anjos tenham liberdade para trazer fogo do Espírito sobre vidas, corações, mentes, casas, famílias, ruas. Ah, Senhor, que venha o Teu Espírito. Esse é o desejo do meu coração. Deus quer selar corações com fogo.
para que você se torne tudo aquilo que Joel profetizou. Para que a igreja cumpra na terra tudo aquilo que ela foi chamada para fazer, você precisa estar cheio do Espírito Santo, queimando de amor, queimando de amor. Seja essa lâmpada acesa. No Antigo Testamento, a lâmpada não é sintética igual essas nossas. Elas são frias. Elas, se colocar uma próxima da outra, não acontece nada. As lâmpadas do Antigo Testamento, elas são chamas acesas que, quando encostam uma na outra, aquece a outra. Uma lâmpada acende outra. Que eu e você venhamos a ser essa lâmpada acesa, cheias do fogo do Espírito Santo, para que quando nós chegarmos naquele que está sedento, naquele que está perdido, ele possa ser aceso por essa chama. Todas as vezes que você sair dessa casa de oração, para ir para mais uma semana, que você aqueça seu coração em oração, em leitura bíblica, em conhecimento de quem o teu Deus é. Eu sei que muitas das vezes você não quer, mas não deixe essa apatia dominar você. Mas que você seja aquecido, porque a sua vida já é aquecida pelo Espírito Santo. Não dá para queimar alguém se você estiver apagado. É impossível. Não dá para aquecer corações se você estiver tão frio quanto o outro. Não dá para viver desse jeito. É o tempo de batismo de fogo. É o tempo de arrependimento, igreja. Deus é fogo. Não perca contato com o fogo do Espírito Santo. Não perca.